As doenças mais comuns que motivam internação hospitalar do idoso são, por ordem, as do aparelho circulatório, respiratório, digestório e, finalmente, as neoplasias. Já na assistência domiciliária, as doenças mais comuns são as neurológicas e as respiratórias. Vamos começar pelo acidente vascular encefálico ou cerebral, muito conhecido como AVE ou AVC ou derrame cerebral. Os sintomas geralmente são diminuição de força numa parte do corpo, braço, perna, metade direita, metade esquerda, dificuldade em falar ou engolir. Se esses sintomas forem percebidos, o ideal é procurar um serviço de emergência para uma avaliação precoce. Em alguns casos, há a possibilidade de tratamento na fase muito inicial. Infelizmente, nas pessoas que foram deitar e acordam no dia seguinte com essas manifestações, não é possível intervenção para tentar dissolver o coágulo. Não é possível prever na fase inicial quanto o doente melhorará na fala, na movimentação, etc. Alguns melhoram tanto, como o seu Serafim aqui, que não percebemos sequelas ou cicatrizes após um tempo. Outros, infelizmente, quase nada melhoram. Os cuidados com fisioterapia, fonoaudiologia e, se necessário, a terapia ocupacional devem ser procurados precocemente. Aproveitando esse início, falando das alterações cerebrais, vamos discorrer sobre duas doenças crônicas de caráter progressivo e incapacitante, também muito receadas, a demência e o mal de Parkinson. As demências são, na verdade, doenças de causas variadas. A mais famosa atualmente é o mal de Alzheimer, mas usando termos coloquiais do passado, a gente dizia que a pessoa estava ficando esclerosada, que ela estava ficando gagá, enfim. A primeira manifestação mais comum são os lapsos progressivos de memória. Não confunda com a diminuição normal do processo de envelhecimento. Todos perdemos, com a senilidade, a memória ultracurta. Essa é a memória que nós usamos para guardar um número de telefone. Tão logo usado, esquecemos a informação. Em compensação, nossas memórias de infância e de juventude mantêm-se intactas durante longos anos. A perda de memória que mais chama a atenção nos familiares é quando o idoso sai de casa e não consegue retornar sem auxílio ou quando não reconhece familiares. As demências são doença de caráter progressivo. Temos períodos em que apresentamos maior ou menor dificuldade em desempenhar algumas tarefas. Essa oscilação é comum em todos nós, vai permanecer ou mesmo ser aumentada com o envelhecimento. O curso esperado da demência é do doente ficar cada vez mais dependente de cuidados de outras pessoas para o banho, o uso do banheiro, a alimentação. É também comum cochilar várias vezes durante o dia, mas ter dificuldade para conciliar o sono duradouro durante a noite. O Parkinson é uma doença um pouco mais conhecida porque comumente os doentes apresentam tremor. Alguns um tremor de cabeça, outro um tremor da mão, semelhante ao derrame, e a demência. Alguns doentes podem ter uma deterioração muito importante, progressiva, chegando a um quadro de precisar auxílio para todas as atividades de vida diária. Os indivíduos podem chegar a um momento em que esquecem como engolir o alimento. Isso causa extrema angústia. A minoria das famílias opta por oferecer alimento apenas com seringas ou colheres. Quando as pessoas não conseguem conviver com esta condição, é necessário a passagem, por exemplo, de uma sonda que vá até o estômago ou o intestino, ou mesmo a colocação de uma sonda que vá diretamente ao estômago, a gastrostomia. Você já deve ter presenciado a síndrome de fragilidade do idoso. Estes apresentam pelo menos 2 sintomas, como a perda de peso não desejada e a perda da massa muscular, com consequente fraqueza, exaustão, piora do equilíbrio e da maneira de andar. Outra doença comum nos pacientes na assistência domiciliária é a DPOC. A DPOC está associada ao vício do fumo. DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tem 2 polos de manifestação, os doentes com enfisema e os bronquíticos. A grande maioria deles tem uma mistura de ambos os polos. O
O procedimento mais importante é a cessação do tabagismo. Alguns doentes, no curso avançado da doença, podem ter benefício na suplementação de oxigênio, mas infelizmente nem todos.